Olá pessoal, tudo beleza? Então vamos iniciar a falar sobre cristalização, beleza? Vamos dar uma olhadinha então o que é cristalização nas operações unitárias. Muito bem, então quando nós falamos sobre a cristalização, né, ela pode ser visto, assim como outras operações, também como um fenômeno, né? Esse fenômeno ele ocorre sempre que alguns sólidos, principalmente sais, né, eles sofrem o processo de passagem para o estado sólido. E como um fenômeno, né, ele pode ser entendido, né, como um importante método para separar com determinada pureza um determinado componente que deu uma mistura ou deu uma solução relativamente impura. Então, por isso que a cristalização, como um fenômeno, né, ela também pode ser utilizado como método de separação, ou seja, como uma operação unitária, né? Então é um método relativamente simples, onde esses cristais, né, podem ser separados de soluções concentradas ou de materiais fundidos ou melaços ou até mesmo em correntes de vapor. Então, os cristalizadores como equipamentos, eles são equipamentos que a necessidade térmica é relativamente baixa, né? E então eles operam com grandes capacidades de produção. Então, a cristalização como um fenômeno, que não é o objetivo aqui dessa aula, mas vale a pena contextualizar, né? Então, é, é um estado de organização dos átomos ou moléculas em um arranjo ordenado e repetitivo, certo? Conforme aqui a definição do Perry, né? Então, esse arranjo ordenado e repetitivo faz com que as distâncias interatômicas de um cristal sejam relativamente bem definidas e constantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cristal tetraédrico, né, onde nós temos distâncias entre os átomos aqui representado em vermelho e verde, bem definida. E isso dá uma característica do material. Inclusive, a mudança dessa distância, ela impacta nas características desse material. Existem basicamente 5 tipos de cristais que são organizados de acordo com esse perfil cristalográfico, né? E essa é uma ciência que é estudada como a cristalografia. Como eu falei, eu não sou especialista nessa área, né? E esse não é o objetivo dessa aula, estudar a cristalografia, as ciências por trás da organização atômica desses cristais, mas sim estudar a cristalização como uma operação. Para quem quiser mais, e principalmente o pessoal da área de alimentos, eu deixei esses 2 vídeos aqui, né, onde fala especificamente sobre cristalização na área de alimentos, e eu super indico esses vídeos. Muito bem, então como uma operação unitária, que aqui sim é o objetivo da nossa aula, né? A cristalização é um processo de separação que ele se baseia na solubilidade de certas substâncias, né? Então, quando um componente excede a sua solubilidade em um meio, né, seja ele um meio aquoso ou em uma solução, ele tende a formar cristais, ou seja, a se depositar na forma de um sólido, né? Então, é esse princípio que norteia a operação unitária. Alguns exemplos, né? Nós temos a produção de açúcar, né? Principalmente açúcar cristal aqui,
Nós temos a produção de sal, também utiliza-se do princípio de cristalização para a produção de sal. Na parte farmacêutica, nós temos a produção de ácido salicílico, por exemplo, também como por processos de cristalização, a purificação do ácido salicílico, e alguns compostos químicos na área da indústria química, como ácido cítrico, acetato de sódio, eles também são purificados por métodos de cristalização. O importante aqui, vocês vão ver, que normalmente esses cristais eles vão sair com um certo grau de umidade, né? E essa umidade, então, requer um processo excedente para redução dessa umidade. Então aqui eu tenho um videozinho, né, da produção de açúcar de cana. Depois de colhida no campo, a cana... Eu vou pegar aqui algumas partes aqui, só para vocês observarem aonde que vai encontrar cristalização, e aqui vocês vão ter o link caso alguém tiver mais dúvidas, tá? Então a cristalização ela vai ser aplicada lá no processo final. Vamos achar aqui, tá? Aqui, ó. Então aqui estão os equipamentos que promovem a cristalização. Vou colocar um pouquinho antes aqui, tá? Então, o que vocês vão ver na indústria é que normalmente esses equipamentos estão associados a operações de evaporação, tá? Então, é uma concentração térmica seguida de um processo de cristalização. Então, aqui a saída do que a gente chama de melaço, já com açúcar concentrado, e após a secagem vai ocorrer a cristalização. Tá? Tem vídeos com outros exemplos. Então, como é que eu posso fazer para cristalizar, para promover a cristalização de forma industrial, né? Eu tenho 4 métodos, basicamente. A primeira seria concentrando uma solução, como vocês viram, por exemplo, no caso do açúcar. Então, eu concentro o caldo de cana até uma condição superior à solubilidade do açúcar em água. Então, é um dos métodos. O outro método é ajustando a temperatura. Então, tem substâncias, vocês vão ver que tem substâncias que são mais ou menos solúveis em temperaturas mais altas. Então é uma forma de eu fazer essa cristalização, né? Então eu atuo sob a temperatura de forma a encontrar um ponto onde a solubilidade do material seja menor. A cristalização é um efeito contrário à solubilização, né? Então, se eu ajustar a temperatura para uma condição que não é solúvel, eu vou ter a cristalização, tá? Eu também posso adicionar um segundo solvente no qual o soluto, ou o material que eu quero cristalizar, não seja solúvel, mas o solvente original seja solúvel. Dessa forma, parte do solvente original vai se misturar ao segundo solvente, né? E a concentração naquela fase que o soluto, ou a substância que eu quero cristalizar, está presente, né? Então, como eu reduzo o volume do solvente, eu vou aumentar a concentração. Então, seria um efeito análogo aqui ao primeiro, tá?
E eu também posso, em alguns casos, adicionar um segundo soluto, né? Isso a gente chama de coprecipitação ou simplesmente precipitação, e alguns produtos têm essa propriedade. Então, de alguns componentes têm essa propriedade de se ligarem formando um precipitado. Né? Então, é outra forma de realizar a cristalização. Se nós olharmos para os dois primeiros métodos, as duas primeiras formas, né? Nós temos que essa etapa aqui, industrialmente, a gente tem a evaporação, né? Então, como método de concentração, método térmico de concentração, a evaporação. Existem outros métodos, como, por exemplo, processo de separação por membranas, enfim, né? Que vocês já viram, seja na faculdade ou através de estudos, né? E ajustando a temperatura. Então, se nós olhar isso aqui, né? Nós temos que isso aqui, esse conjunto aqui nada mais é do que uma associação de evaporação e cristalização de forma mais direta, tá? Então vocês vão ver, por exemplo, que alguns equipamentos, já chegando aqui neles, né? Alguns equipamentos nada mais são do que evaporadores e cristalizadores. Nesse contexto, nós temos que um dos equipamentos mais usuais, né, um dos equipamentos mais usuais em processo de evaporação e cristalização simultânea é o evaporador cristalizador de Oslo. Tá? Então, o que consiste nesse equipamento? E voltando um pouquinho, fazendo uma analogia com os evaporadores que vocês já viram na faculdade, né? Os evaporadores, eles nada mais são do que um trocador de calor seguido de uma câmara de separação de vapor e líquido concentrado. Quando os evaporadores têm trocadores de calor interno aqui, né, aqui no próprio corpo do evaporador, né, não é aconselhado utilizar soluções com sólidos, né, com sólidos em suspensão. Então, o evaporador cristalizador de Oslo, né, já é um equipamento, se vocês observarem, tem algumas outras características, tá? Então, o que acontece? Aqui tem a parte de aquecimento, joga aqui na parte de cima, que é o evaporador, propriamente dito. Então, essa parte aqui mais clara seria o evaporador, tá? Tem o saída de vapor aqui no topo, né? O sistema de separação. E esse líquido concentrado vai lá para a minha base. O que é a minha base? Muito semelhante a um tanque de decantação, né? Então essa base ela tem como objetivo separar a fase sólida que vai sendo formada devido à concentração aqui, a fase sólida da fase líquida, tá? Então aqui o que está retornando, tá, em cristalização, vocês vão ver como referência do Jacobs, vocês vão ver aí que é chamado de licor mãe, tá? O licor mãe ele retorna aqui no evaporador, onde ele recebe aqui nesse ponto, essa corrente G, seria a alimentação para ser evaporado, tá? Então, basicamente, nós, né, o que não é cristalizado, né, ele vai retornar aqui para o meu sistema de evaporação, tá? Aqui nós temos também um sistema de Oslo de refrigeração, aqui então é só um cristalizador. Vocês vão ver mais para frente que a maior parte dos sólidos, né, a redução de temperatura favorece a, a cristalização, tá? Então, o que nós temos aqui, né? Uma bomba de circulação, aqui a alimentação, né? A alimentação passa por um sistema de refrigeração, tá? Um cooler aqui. Então, tenho água quente entrando, água quente saindo, né? Volta lá para dentro do tanque. Então, aqui eu não tenho o sistema de evaporação, né? Então, volta só para o tanque de separação, tá? E aqui eu tenho então essa corrente D, que é a que vai retornar lá no meu sistema de evaporação, tá?
E aqui embaixo eu tenho a retirada de cristais, tá? Então sempre a cristalização aqui na base, sempre um processo de separação gravitacional, num primeiro momento, obviamente, tá? Aqui nós temos outro tipo de evaporador cristalizador, ó, vocês estão vendo aqui, ó, né? E deixa eu só explicar uma diferença aqui, né? Enquanto que esse tipo de equipamento, ou seja, equipamento que tem sistema de refrigeração, resfriamento, né? Ou seja, que a cristalização acontece separado da evaporação. Enquanto esse equipamento tem esse sistema separado, né? Os evaporadores cristalizadores é tudo junto. Então eu não tenho refrigeração, a não ser um pouquinho de calor aqui, né, que pode sair pela superfície, né, do equipamento, mas que é quase que desprezível e para a maior parte dos cálculos ele é considerado desprezível, tá? Então esse sistema aqui, né, por via de regra, a temperatura que o licor mãe está saindo aqui é a mesma temperatura que o líquido concentrado tá entrando aqui, tá? Então, a cristalização ocorre a uma temperatura constante. Eu não tenho variação de temperatura. Já esse sistema aqui, como vocês estão vendo, então isso aqui vai voltar lá para o sistema de evaporação, tá? A nomenclatura que nós vamos usar é um pouquinho diferente, então vou pedir um pouquinho de paciência aqui. Eu vou usar essa nomenclatura como S, tá? E essa nomenclatura como L, tá? Para acompanhar a nomenclatura lá do Jean Coppens. Então, olhem só, nesse sistema aqui, se vocês olharem a corrente S, vai passar por um trocador de calor, vai ser resfriada, né? Então a alimentação aqui vai ser resfriada, tá? Então eu tenho aqui que a temperatura da saída vai ser menor que a temperatura da entrada, tá? Então são sistemas que trocam calor com o ambiente. Então quando que eu vou usar um e outro, professor? Bom, esses sistemas eu vou prioritariamente eu vou usar quando a curva de solubilidade do material não é tão influenciada pela temperatura, né? Então, por exemplo, o cloreto de sódio, o sal. O sal ele tem uma solubilidade mais ou menos entre 30% e 35%, variando de 20 a 100 graus Celsius. Tá? Essa é a solubilidade. Então, se eu reduzisse a temperatura do evaporador de 100 graus Celsius, por exemplo, para 20 graus Celsius, eu só teria 5% a mais de material que iria cristalizar. Então, talvez não valha a pena usar um sistema deste tipo. Vou preferir deste tipo aqui. Outras substâncias outras substâncias, elas já têm a tendência de ser bastante diferente essa solubilidade em diferentes temperaturas, né? E, inclusive, o grau de hidratação dessas substâncias também pode ser diferente, dependendo da temperatura, tá? Então, nesses casos que eu tenho diferentes temperaturas, né, que eu tenho uma influência forte da temperatura, então eu vou usar esse tipo de equipamento separado do meu sistema de evaporação, tá? Aqui eu tenho outro sistema, tá? Então, outros sistemas de evaporação, tá? Também muito semelhante, né? Uh, Aqui, então, eu tenho a retirada de produto, e nesse caso aqui, então, eu vou ter um líquido, eu não vou ter sólidos, eu não vou ter uma câmara de separação de sólidos. Então, eu vou retirar uma fração que vai para um tanque de separação, né? Ou um tanque, dependendo da condição, um tanque de cristalização propriamente dito, tá? Então esse aqui é mais usado para melt, tá? Para melaços, quando a temperatura aqui dentro está acima da temperatura de fusão do cristal. Tem que lembrar esse detalhe que também é importante, tá? Aqui nós temos outro sistema,
né? Um outro tipo de equipamento, um outro design de equipamento. Se vocês olharem esse equipamento aqui, ele tem um sistema de ventilação, tá? Então aqui nesse caso, o que que acontece, tá? Nesse caso eu tenho ar que é injetado aqui nesse sistema, né? E esse ar ele vai fazer o resfriamento do sistema, tá? Outro sistema, tá? Aqui um sistema de cristalização, é um trocador de calor aqui fora, é um tanque de separação, tá? Saída aqui do produto cristalizado e retorno de licor mãe lá no sistema de evaporação, tá? Outro sistema com injeção de ar, né, ou fluido de refrigeração direto, tá? Também sistema de troca de calor direto, aqui indireto, aqui sistemas de troca de calor direto. Muito semelhante também, produto no fundo, licor mãe no topo, e ainda posso ter uma possibilidade de sair alguma quantidade de vapor aqui no topo, tá? Só que esse vapor aqui não é um produto de evaporação propriamente. É um produto de evaporação, sim, mas ele não é um produto de evaporação necessariamente que advém de um sistema de troca térmica, tá? Esse equipamento é um equipamento semelhante a esse aqui, tá? A única diferença é que ele tem aqui alimentação de sólidos. Então, como eu coloquei para vocês que alguns produtos eles podem ser cristalizados através da a presença de outros sólidos, de sólidos aqui, né? Esse produto aqui permite a alimentação de sólidos, tá? Não sei como que é o grau de conhecimento de vocês, né? Mas eu me lembro muito bem de quando eu era menino, né? Meu avô e meus pais faziam açúcar mascavo em casa, né? E eu sempre lembro que quando formavam o melado, né? E eles retiravam, então isso era um líquido fundido, né? E eles tiravam esse tacho de fervimento do caldo de cana do fogo, né? Sempre o meu avô, o meu pai pedia para jogar açúcar que já tinha em casa, né? Açúcar ou mascavo, até mesmo açúcar cristal, né? Normalmente açúcar mascavo. Ele pedia para jogar açúcar já cristalizado naquele tacho que eles estavam misturando. Então, o que, que esse açúcar cristalizado vai fazer? É uma propriedade que vocês vão ver na sequência, tá? Mas o que, que ele vai fazer? Ele vai facilitar a cristalização desse sistema aqui, tá bem? Então, é um sistema que permite a alimentação de sólidos já cristalizados para facilitar a, a, a cristalização. Bom, gente, nessa primeira aula, então, eu quis mostrar para vocês um pouquinho da diferença do fenômeno de cristalização e dos aspectos cristalográficos, que não é o objetivo desse conteúdo, e da operação de cristalização, né? Alguns exemplos para vocês, né? Claro que vocês vão achar inúmeros exemplos, inúmeros vídeos mais ilustrativos na internet, que fica aí como uma dica para vocês dar uma pesquisada a respeito disso, né? E também mostrar um pouquinho de forma bem geral, né, de forma bem básica, o funcionamento de alguns dos equipamentos, né, que lá estão bem descritos no livro do pé. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e na próxima aula nós viemos com um pouquinho mais de conteúdo a respeito dessa operação. Obrigado e até mais.